dom do Espírito Santo, conforme aquela relação não exaustiva do livro do profeta Isaías, capítulo 11, versículos de 1 a 3. O dom de que trataremos hoje é o dom do entendimento ou dom da inteligência. Segundo alguns, a palavra inteligência vem de intus, que significa dentro, daí vem enter, em inglês, ou entra, ou entrar, significa uma realidade ligada ao interior, dentro, e legere, verbo que significa ler. Intus legere, inteligência, significaria então ler dentro. Essa etimologia nos remete a um significado mais profundo. É o conhecimento de uma realidade no âmago do seu ser. Conhecimento profundo de algo seria o sentido, o significado da palavra inteligência. Inteligimos, entendemos. Inteligir, ler dentro. Inteligência, dom, capacidade de conhecer profundamente alguma coisa, não de maneira superficial. Na ordem da natureza, a inteligência se revela quando o homem se aplica a conhecer não apenas detalhes de uma realidade, mas se dedica a conhecer profundamente, exaustivamente. Cada vez mais ele tem uma visão de conjunto e de detalhe de uma realidade. Ele é circunspecto e também preciso ao definir, ao falar, ao tratar de toda a realidade e cada aspecto da realidade. Isso é a inteligência na ordem da natureza. Todo ser humano, independente de ser batizado, independente de acreditar ou não em Deus, de ter ou não uma fé, recebeu de Deus Todo-Poderoso esse dom, essa capacidade. Na ordem da graça, não mais da ordem da natureza, por intermédio desse dom, nós entendemos profundamente as verdades que Deus revelou para nós. Vocês estão lembrados da definição do dom da ciência de que tratamos no encontro passado? A ciência permite que enxerguemos as coisas como Deus as enxerga, permite que analisemos, permite que enxerguemos as coisas na ótica de Deus, na perspectiva de Deus, com o olhar de Deus. A inteligência é um pouco diferente do dom da ciência, porque a inteligência está voltada à apreensão pela razão e também pela fé daquilo que Deus revela enquanto verdade que deve ser crida. Eu vou citar algumas verdades que Deus revelou e que devem ser cridas por nós, porque são verdades de salvação, porque são palavras de salvação. Por exemplo, a eternidade de Deus, a onipotência de Deus, a onisciência de Deus, a onipresença de Deus, a unicidade de Deus, a Trindade, a encarnação, a paixão, morte e ressurreição de Jesus, o mistério da presença real de Jesus na Santíssima Eucaristia, debaixo das aparências do pão e do vinho, e tantas outras verdades reveladas por Ele.
ao longo da história da salvação. Essas verdades devem ser por nós cridas. Quando tais verdades são definidas pela igreja, devem ser cridas por fé divina e católica, de sorte que negá-las equivaleria a uma heresia. Quando é uma verdade professada, definida, proposta solenemente pela igreja, para ser acreditada, professada, com fé divina e católica, negá-la, recusar-se a acreditar na veracidade daquele conteúdo dogmático, equivaleria a uma heresia. Pois bem, o dom da inteligência tem como objeto não as coisas, não os acontecimentos. Enxergar, analisar, refletir coisas e acontecimentos, isso se refere ao dom da ciência. Mas, quando se trata da compreensão, da apreensão, da reflexão, do aprofundamento, do entendimento dessas verdades reveladas por Deus, aí estamos tratando do dom da inteligência ou do entendimento. A penetração do dom da inteligência ou do entendimento é diferente daquela capacidade que o teólogo, o estudioso da teologia, que o exegeta, o entendedor das leis que interpretam a palavra de Deus tem. Eles podem ter, e de fato têm, pelo menos em sua grande maioria, um conhecimento intelectual profundo desses mistérios revelados por Deus. Mas isso não significa que esse entendimento é dom do Espírito Santo. Não. Aliás, o dom do entendimento, o dom da inteligência, não é revelado ao estudioso. Não é preciso ser estudioso da Bíblia, conhecedor profundo, um memorizador de textos da Escritura, para ser alguém dotado do dom do entendimento ou do dom da inteligência. Há um texto do Evangelho segundo Mateus, capítulo 11, que não está aqui no computador, que eu quisera refletir com vocês. Esse texto mostra bem a quem é dado, a quem é concedido o dom do entendimento, o dom da compreensão, o dom da inteligência das verdades reveladas por Deus. Abra uma Bíblia no Evangelho segundo Mateus, capítulo 11, versículos de 25 a 26. Por aquele tempo, Jesus pronunciou estas palavras: Eu te bendigo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos, e as revelaste aos pequenos. Sim, Pai, eu te bendigo, porque assim foi do teu agrado. Reparem, a quem Deus revela a capacidade de entender, de inteligir, de apreender, de captar, vamos usar o verbo, as verdades reveladas por Deus. O mistério profundo do que Deus revela sobre si e sobre os seus mistérios, os pequenos. Não aqueles que cursam teologia, que fazem mestrado, que fazem doutorado, por mais importante que sejam esses cursos. Mas o dom do entendimento, o dom do Espírito Santo, é dado aos pequenos.
Por favor, não são aqui os pequenos de estatura, os tamboreiros de forró, de forma alguma. Não, não são. Nem também são os pequenos financeiramente, ou socialmente, ou politicamente, ou psicologicamente. São os pequenos que se identificam com essa frase: eis aqui a serva do Senhor. O Senhor olhou para a humildade de sua serva. O pequeno é o disponível a Deus, é o plenamente aberto a Deus, é o totalmente à disposição de Deus. Esse é pequeno. É uma pequenez, portanto, que reconhece a grandeza de Deus e o nada da criatura. Já o grande, lembram do Magnífica de Nossa Senhora? Depois os poderosos dos seus tronos e elevou os humildes. Despediu os ricos sem nada, saciou de bens os famintos, os humildes, os pequenos. Existe uma grandeza aos olhos de Deus que inviabiliza, que impede a pessoa de entender, de inteligir as verdades reveladas por Deus. Essa grandeza nasce do intelectualismo, da resistência terrível que se coloca, o homem coloca, ou o demônio coloca, ou as duas coisas juntas, de sorte que Deus Todo-Poderoso se torna um ser impenetrável ali, onde há muita razão, muita lógica, muita presunção, muita arrogância, muito orgulho. Ali se cria uma barreira inexorável, indestrutível. Esse não entende nada das coisas de Deus. Ele pode até dizer: mas eu aprendi na primeira comunhão que Deus está debaixo das aparências do pão e do vinho. Eu sei perfeitamente definir, até numa linguagem técnica, o que é o mistério da Santíssima Trindade. Eu posso dizer de cor o conteúdo dogmático do purgatório, os 7 sacramentos, enfim. Esse é um intelectual da fé. Esse daí é um memorizador de verdades, apenas isto. Vocês lembram da citação que comentamos no encontro passado, da 1 aos Coríntios, capítulo 8, versículo 1? A ciência incha e a caridade edifica. Edifica. Pois bem, amados, façam essa distinção. O entendimento, o dom do Espírito Santo, não tem nada, absolutamente nada a ver com o acume intelectual. Há determinadas pessoas que têm uma capacidade incrível de assimilar as coisas. Por exemplo, os autodidatas são aqueles que não precisam de professor. O autor significa próprio, didata significa aquele que ensina. Ele se ensina, ele não precisa de professor. Com um livro, com um método próprio, ele se aplica, ele aprende com uma facilidade tremenda. Vocês não conheceram, talvez vocês todos sejam isso, eu não sou, mas talvez vocês, além de serem, devem ter conhecido ao longo da vida, e talvez conhecem pessoas autodidatas, que, sei lá, por ocasião de um concurso, nem estudam muito, chegam na véspera, dão só uma passadinha no livro, enfim, e aprendem com uma facilidade tremenda. Os autodidatas. Não tem nada a ver com isso, por favor. Entendimento, dom do Espírito Santo, ele se manifesta num coração pequeno, numa alma disponível, humilde, aberta a Deus, despojada, portanto, desses ismos que são uma desgraça para a natureza do homem. O intelectualismo, os sofismos, os grandismos, eu já estou inventando aqui, todos os ismos, o sufixo ismo já evoca uma realidade pejorativa, né? Arrogante, pedante, ainda que cultíssimo, com uma capacidade tremenda de se expressar, de verbalizar suas ideias, de concatenar
numa palestra de forma brilhante suas ideias, um começo, meio e fim. Não tem nada a ver com isso. Dou-vos graças, ó Pai, porque revelastes estas coisas aos pequeninos e as escondeste dos sábios e entendidos. Existe uma sabedoria pagã, uma sabedoria vã, uma sabedoria, suja, uma sabedoria que não agrada a Deus, a verborragia de coisas, a manifestação arrogante de conhecimentos, que na verdade não contagiam a ninguém, que não tocam o coração de ninguém, porque se percebe, e são os pequenos que percebem, de Deus, aí não tem nada. Portanto, o dom da inteligência é dado aos pequeninos e ignorantes, desde que tenham um grande amor a Deus. Dom José, agora eu fiquei chocado, porque eu passei a minha vida toda estudando, a duras penas consegui meu diploma, com muito sacrifício terminei o meu mestrado, ou então estou lutando pelo meu doutorado, e o Senhor está dizendo que a sabedoria, que o entendimento só é dado aos pequenos e ignorantes? Exatamente. Mas atenção, não é a ignorância, do que nós costumamos pensar. Eu vou citar um outro texto para esclarecer o que eu acabei de dizer. Abra o livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 13. Normalmente, talvez até em boa fé, a gente assimilou a equivocada ideia de que os apóstolos, quando escreveram os livros sagrados, e os discípulos também, eles frequentaram uma faculdade moderníssima. Eles passaram um certo tempo nos bancos das faculdades daquela época para poderem escrever os evangelhos. Errado. O texto que eu vou ler agora mostra que eram homens ignorantes. Atos capítulo 4, versículo 13. Vendo eles a coragem de Pedro e de João, e considerando que eram homens sem estudo e sem instrução, admiravam-se, reconheciam-nos como companheiros de Jesus. Reparem a expressão: homens sem estudo e sem instrução. Portanto, é uma ignorância de um conhecimento meramente humano. Todos nós, por mais títulos que tenhamos, não podemos dizer que somos homens conhecedores de tudo, de todas as ciências. Quem tem mestrado em psicologia não conhece absolutamente nada de astronomia. E o doutor em astronomia não conhece absolutamente nada de psicologia. E mesmo que conheça, é um conhecimento superficial. O mundo é tão complexo, as ciências são tantas, o conhecimento, a realidade é tão vasta, tão complexa, tão diversificada, que ninguém pode dizer, nem o Santo Padre, eu tenho conhecimento de tudo. Portanto, mesmo aquele que tem mestrado e doutorado em uma determinada área e conheça profundamente, mesmo que também não tenha mestrado nem doutorado, mas seja uma pessoa profundamente competente, profundamente versada na sua profissão, na sua área, há muitas outras áreas nas quais ela é completamente ignorante. Em se tratando, portanto, das coisas de Deus, eles que eram homens sem estudo e sem instrução, eram porém dotados, foram agraciados pelo dom do entendimento, da inteligência, de sorte que aquilo que eles escreveram traduziu a riqueza do mistério de Deus que foi apreendido
pela inteligência e pelo coração desses homens que nós chamamos de apóstolos e discípulos. A frase é surpreendente, né? Apóstolos chamados de homens sem instrução, homens ignorantes. Repito a frase: homens sem estudo e sem instrução. Então, o dom do entendimento não tem nada a ver com cultura religiosa, não tem nada a ver com intelectualidade teológica, mas é o dom que o Senhor concede aos pequenos, aos humildes, ao coitado, que revela ao mesmo tempo o seu nada, mas apenas e tão somente, e isso é mais do que suficiente para dizer o tudo de si para Deus: eu te quero, eu te procuro, eu te desejo, eu quero compreender os teus mistérios, eu quero assimilar, Senhor, com o meu coração inteiramente doado a ti o que tu tens para mim. Revela-me o que é necessário saber do mistério da Trindade, do mistério da tua misericórdia por mim, do mistério da paixão. Ajuda-me, Senhor, a compreender o que de fato aconteceu na cruz. Não é estudo, não é memorização de textos da Escritura, mas a contemplação do pequeno, da criatura que diante de Deus penetra no âmago daquilo que aconteceu no Calvário e compreende profundamente Deus lhe amando, Deus derramando o seu sangue para lhe salvar. O dom do entendimento, que, repito, tem como objeto a compreensão profunda das verdades reveladas por Deus, possibilita também que nós tenhamos uma compreensão grave, lúcida, profunda, intus legere, gravem a etimologia de inteligência, gravem a etimologia de entendimento, profundamente a gravidade do pecado, a gravidade, a brevidade da vida humana, a necessidade de se aproveitar do tempo, a dor pelo tempo perdido com futilidades, com bobagens, com besteiras. O dom do entendimento nos permite compreender Deus nos falando, continuamente evocando suas verdades em cada acontecimento da nossa vida. Inteligência. Aqui o objeto, repito, antes de começarmos a refletir alguns textos do Antigo e do Novo Testamento sobre a inteligência. Deus abre o coração do pequeno, do humilde, do simples. Simples. Sabem qual é a etimologia da palavra simples? Sine plicis. Sine, sem. Plicis, prega. Vocês já repararam que as roupas feitas para as mulheres são mais difíceis para as costureiras fazerem do que roupa para homem? Roupa para homem, vez ou outra, tem uma prega, mas geralmente não. Roupa de mulher que tem muita prega, né? Aqueles babados, aquelas coisas, enfim, tem muita prega. Se tem muita prega, plicis em latim, não é uma roupa fácil de fazer. Vá dizer para uma costureira: olha, eu quero uma roupa cheia de pregas para amanhã. Não, sinto muito que eu não faço. Sobretudo se as pregas elas exigem aquela, enfim, roupa com prega, demora mais. Daí se fala de roupa complicada. Cúmplices, com pregas. O que é uma pessoa complicada? Uma pessoa difícil. Mas como fulano é complicado, fala e faz um roteiro, dificulta as coisas. Você chega, às vezes até se irrita, né? Há determinadas pessoas que são simples. Antônimo de simples, complicado. Olha a etimologia. Sine plicis, sem pregas. Cúmplices, com pregas. Simples, sine plicis. Cúmplices, complicado. Daí vem cumplicidade. Fulano é cúmplice de fulano, ou seja, está todo complicado, está todo emaranhado, está metido lá naquela confusão toda.
complicação, cheio de prega, cheio de dificuldade. Pois bem, já o simples não. Deus revela o dom do entendimento aos simples. Dificultou diante de Deus. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Há determinadas pessoas que são mestras em discutir, querer entendimento de tudo, querer uma explicação de tudo, e quando não entendem as coisas, e quando não vem a resposta, e quando o problema bate à sua porta, aí já começam a reclamar, questionar, mais não rezam, mais não leem a Bíblia, se afastam da igreja e fazem aquele tormento psicológico, aquele barulho, aquela discussão, e traduz isso, irradia para os outros, mal-estar. Que complicação! Complicação mesmo, é prega mesmo. A esses, meu amigo, o dom do entendimento não vai ser dado. Não é por pirraça de Deus, não é por vingança de Deus. Deus resiste aos soberbos, seu pedante. Na dificuldade, Ele é que cria mais dificuldade. Com a sua razão, com sua lógica, por quê? Porque eu quero entender, eu quero isso. Como se Deus tivesse a obrigação de responder para ele. Não, meu filho, olha, veja, a dificuldade está por isso e aquilo outro, mas as regras da economia explicam. Está querendo explicação de um mistério. Creia. Faça a sua parte e se converta. Arregace as mangas. Peça a luz do Espírito Santo para que aquilo que está ao seu alcance seja feito. Força e coragem para resistir às dificuldades. Entregue o seu coração a Deus. Deixe que Ele haja na sua vida. Pare de fazer tormento. Pare de indagar, pare de fazer tempestade intelectual. Entendimento, inteligência não é absolutamente nada disso. Só compreende as verdades reveladas por Deus o pequeno. Faça-se pequeno nesta hora. Faça-se humilde, faça-se servo. Eu creio, mas aumentai a minha fé. Eu não consigo compreender, Senhor, porque essa tempestade se abateu na minha vida. É problema de um lado, de outro, com o filho, com o esposo, com o tio, com o parente, com o colega de trabalho, enfim. E a pessoa faz mais tempestade, entra em desespero ou em parafuso, como dizem os jovens, complica tudo. Nessa hora, o dom do entendimento, que poderia ser dado, não é dado. Mateus 11, de 25 a 20, já lemos. Dou-vos graças, ó Pai, porque escondeste estas coisas dos sábios e entendidos. Fulano lá quer ser sábio, quer ser entendido. Com tanto curso, com tanta cultura, com tanto entendimento, agora que não consegue entender as causas de tudo que está acontecendo na sua vida, entra em parafuso. Faz muito barulho e Deus não se revela na tempestade. Deus então diz, espera um pouco, né? Que esse coração tão cheio de questionamentos, tão cheio de raciocínios, né? Serene, para que, quem sabe, me buscando com humildade, pedindo os meus dons, eu possa revelar-lhe, eu possa conceder-lhe essa capacidade tremenda. Pois bem, em síntese, esse é o dom do entendimento, ou o dom da inteligência. A capacidade de compreender profundamente as verdades que Deus nos revela. Por exemplo, nessa tormenta, o fulano aperreado, aflito, pega o Salmo 22. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Repare, nessa hora, Senhor, eu te peço o dom de compreender o que tu tens a me dizer com essa frase. Ainda que eu ande no vale da sombra da morte, nenhum mal temerei. O vosso bordão, o vosso cajado me dão segurança. Preparais uma mesa para mim. Vós me conduzis a este prado, a esta relva verdejante. Graça e ventura me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor enquanto durarem os meus dias. Eu creio, Senhor, nesta tua palavra. Acredito plenamente que o teu poder é maior do que a causa desse sofrimento. Eu não entendo agora por que isso aconteceu, por que está acontecendo dessa forma, ou, o mais importante,
Eu não compreendo como é que eu vou sair dessa. Como é que eu vou triunfar sobre esse problema? Mas os santos confiaram em ti e sofreram muito mais do que eu estou sofrendo. Passaram por tormentos muito mais demorados, muito mais graves do que este, e confiaram. Os nossos heróis acreditaram e confiaram em ti, e se valeram da tua graça. E tu os assististe no devido momento. Eu sou cristão, eu creio em ti, creio na tua providência. Acredito plenamente, Senhor, que sendo eu fiel a ti, buscando-te com um coração sincero, recorrendo à tua graça, eu serei valido. O teu poder me sustentará, a tua luz me iluminará, as portas se abrirão, e talvez até com um certo tempo, mas paulatinamente, mas decididamente, mas irrefreavelmente, a cada dia tu me mostrarás o que devo fazer, a decisão que devo tomar, a palavra que devo dizer, a postura que devo assumir, e vencerei, Senhor, com a tua graça, mais esta dificuldade. O dom do entendimento acabou de se revelar. Vejam que isso não tem nada, absolutamente nada a ver com o entendimento intelectual. Repito, compreende-se naquele momento da dor, do sofrimento, da aflição, da angústia, da perda do ente querido, da iminência da morte de uma pessoa tão amada. Deus agindo, Deus falando, vem à mente verdades que Deus nos revela e que não podemos esquecer naquele momento, porque elas nos sustentam, elas nos fortalecem. O entendimento da fé, o entendimento das verdades da fé, diante do sacrário. Deus tão pequeno, tão humilde, tão sereno, tão silencioso, eu diante de ti. Tu, tão grandioso Deus, te fizeste tão pequeno, e eu, nessa dificuldade, querendo me ensoberbecer, que direito tenho eu, Senhor? Aqui estou diante da tua grandeza, feita tão pequena, escondida na aparência de um pão escondido no sacrário. Eu te ofereço o meu nada, para que, sendo todo teu, diante daquele mal que a minha razão considera tão grande, eu passe a considerá-lo tão pequeno, diante do tamanho do teu poder, da tua misericórdia, da tua bondade para comigo. Eu citei apenas um dos muitos exemplos, das muitas situações que ilustram o que de fato é o entendimento. Para uma pessoa que está passando por 10 ou 15 problemas de uma vez, vamos exagerar, mas às vezes pode acontecer, são situações limites extremas, então o conselheiro, vamos tratar de novo do conselho daqui a pouco, mais para frente, o conselheiro remete a pessoa docilmente ao sofrimento de Jesus. Tu achas que esses teus 10 ou 12 ou 15 problemas são maiores e mais intensos e mais graves do que o sofrimento de Jesus? Ah, não! Mas Jesus é Jesus! Sempre quando a pessoa não quer o conselho, ela sai com essa horrível solução, né? Não, Jesus é Jesus. Como se Jesus não fosse verdadeiro homem. Jesus é verdadeiro homem. Verdadeiro Deus não é verdadeiro homem. Foi semelhante a nós em tudo menos no pecado. Tire o pecado da vida de Jesus e tudo que nós temos ele teve. Inclusive a tentação. Passou por terríveis tormentos. Pois bem, então essa pessoa conduz a outra de si para Deus. Aliás, é um movimento que deveríamos sempre fazer diante de alguém que está sofrendo. É um conselho que eu vos peço. Alguém que vós amais está sofrendo, quereis fazer um bem para ela, não fiqueis no sofrimento dela. Não, perdereis o tempo. Conduzir essa pessoa ao sofrimento de Jesus.
a dor de Jesus. Querem um exemplo? Fulano não consegue perdoar. O dom do entendimento, o dom da inteligência. Ouve. E aqui o dom da inteligência, precisamos sempre rezar muito a Deus. Para quê? Para que esse dom, ele não seja mascarado ou diminuído na sua beleza, na sua grandeza, com esse outro elemento emocional, essa tendência inata que nós temos de nos solidarizarmos com as pessoas. O bichinho, a coitadinha está sofrendo tanto, veja. Oh meu Deus, eu não queria estar no seu lugar. Nunca façam isso, por favor. Nunca façam. Voltemos ao exemplo da pessoa que não consegue perdoar. Não consigo perdoar o meu marido, porque o que ele fez contra mim foi muito grave. Não consigo perdoar meu pai, minha mãe, meu irmão, minha cunhada, a sogra, o neto, o esconcha-neto, enfim, o tataraneto. Porque foi muito grave, foi muito terrível, foi muito humilhante. E eu ainda hoje sofro. Quem tem o dom do entendimento diz, não consegue perdoar. Deixa eu lhe fazer um pedido. Primeiro pedido, não reze o Pai Nosso, não. Porque ao rezar o Pai Nosso, você está se condenando. Está pedindo para ir para o inferno. Está carimbando o seu passaporte na Polícia Federal na porta do inferno. Pá! Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Se não perdoa, não reze o Pai Nosso, porque você está se condenando. Segundo, vamos à cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos compreender o sofrimento dele. Foram os pecados de todos os homens, todas as épocas. Um pecado gravíssimo. Pecados gravíssimos que você também cometeu. E Jesus, não obstante, perdoou os seus pecados. Você considera que os seus pecados são graves? Sim. Você acha bonito Jesus perdoar você? Sem dúvida. Você acha que os seus pecados que mataram Jesus são menores ou maiores do que os pecados daquela pessoa que fez você sofrer? Só sente, só sabe quem sente. O senhor está dizendo isso de boca para fora? Não. Estou comparando aqui você com Jesus. Ele atingiu você, que é uma criatura, mas você atingiu Deus. Quer ser curada dessa desgraça do ódio? Não olhe nem para ele que fez mal a você, nem para você como vítima. Olhe para Jesus, a vítima dos seus pecados. Não existe outro caminho para curar o coração do ódio. Quem não consegue perdoar, só há um motivo na face da terra para perdoar. É a contemplação do mistério da paixão de Jesus. Meu bom Jesus, que por mim morreste na cruz. Eu te ofendi, eu te machuquei. Com o meu pecado eu perdi o céu e mereci o inferno. Dá-me a graça de me arrepender, apenas olhando para ti. Aí sim, esse é um conselho de Deus. Isso é o dom do entendimento. Analisar a gravidade do pecado, tendo como parâmetro, tendo como referência Jesus, e não você, coitadinho. Vamos agora aos textos. 1 Coríntios, capítulo 14, de 14 a 15. Cuidado com a interpretação desse texto, porque vai aparecer uma expressão orar com entendimento. Não significa orar com a razão. Claro que quem ora é um ser racional, mas não é oração intelectual, não é oração de afirmações assimiladas pelo estudo, pelo decoreba, nada disso. Se eu oro em virtude do dom das línguas, o meu espírito ora, mas o meu entendimento fica sem fruto. Então o que fazer? Orarei com o espírito, mas orarei também com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas cantarei também com o entendimento. Recordam-se no encontro passado que nós falamos dos dons de orar em línguas, falar em línguas e interpretar as línguas. Não falamos? Esses
dons, a não ser o de interpretar as línguas, são dons para edificação pessoal. Quem ora em línguas está se edificando, não está edificando os outros, porque os outros não estão entendendo. Quem fala em línguas, a não ser que haja alguém para traduzir o que ele está falando, está se edificando, não está edificando os outros, porque os outros não entendem. São Paulo aqui está dizendo que prefere orar também com o entendimento. Prefere cantar com o entendimento. Mas, repito, não é razão. Cuidado para não confundirmos as categorias bíblicas com as categorias humanas. Entendimento aqui é dom do Espírito Santo. Entendimento aqui é uma prerrogativa, é uma força do alto, é um presente, é um carisma de Deus que permite que, orando ou cantando, nós oremos e cantemos na compreensão ou por causa da compreensão das verdades reveladas por Deus na nossa vida. Vamos agora ao novo texto. 1 João, capítulo 5, versículo 20. Sabemos que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para conhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro. Nós que estamos em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Entendimento para conhecermos o verdadeiro. Eu vou dar um exemplo bem comum do que não é o entendimento, dom do Espírito Santo, com relação à pessoa de Jesus. Chamar Jesus de profeta, chamar Jesus de santo de Deus, chamar Jesus de guru, de médium. Mas pode uma coisa dessa? Chamar Jesus de médium. Houve quem chamasse Jesus até de extraterrestre, de um ser de outro planeta. Há quem chame Jesus de filósofo, há quem chame Jesus de revolucionário, há quem chame Jesus de um cara, o grande homem. Bom, algumas dessas afirmações são absurdas, outras são aspectos verdadeiros de Jesus, mas que não revelam necessariamente o dom do entendimento. Por exemplo, sei quem tu és, o Santo de Deus. Quem foi que disse isso para Jesus? Quem disser vai ganhar uma passagem para a Canção Nova a pé. O diabo. Muito bem. Isso é dom do entendimento? Ele entendeu quem é Jesus? Claro que não. Santidade em Jesus é tangencial. Tangencial significa tocar na beirada, né? Tocar na beira, na superfície. Não entra. Daí que tangente, o que é catetocoxa sobre a hipotenusa eu não sei, eu acho que é. Nem lembro mais, eu acho que é isso. Pois bem, a tangente é aquele ponto de convergência entre uma linha ou um círculo e outro. Tangenciou, tocou ali na superfície. Isso é tangencial. Dizer que Jesus é o santo, dizer que Jesus é poderoso, dizer que Jesus é... Quando não se entra no âmago da pessoa de Jesus, aqui está o âmago. É o verdadeiro Deus e a vida eterna. Jesus é meu Deus. Jesus é a vida eterna que foi revelada aos homens. Jesus é o Salvador. Não há outro nome debaixo do céu pelo qual nós devemos ser salvos. O meu Redentor, o soberano supremo da minha vida. Aí sim. Aí você foi no âmago da questão a respeito de Jesus. Está claro? Outro texto, por favor. Gênesis capítulo 3, versículos de 6 a 7. O dom do entendimento tirado do contexto. Aí ele fica perigoso. Aí ele se torna fonte de devassidão. A mulher, vendo que o fruto da árvore era bom para comer, de agradável aspecto e muito apropriado para abrir a inteligência, tomou dele, comeu e o apresentou também ao seu marido, que comeu igualmente. Então os seus olhos abriram-se, e vendo que estavam nus, tomaram folhas de figueira, ligaram-nas e fizeram cinturas para si.
O contexto aqui é o da tentação do demônio a Adão e Eva. Deus proibira o homem e a mulher de comerem do fruto da árvore da ciência do bem e do mal. Essa foi a única proibição de Deus ao homem e à mulher no jardim. Fruto da ciência do bem e do mal, nós sabemos, é a prerrogativa de discernir para o homem o que é o bem e o que é o mal. Só Deus tem essa prerrogativa. Nós não recebemos de Deus esse poder de dizer: isso para mim é o bem, é o certo, é o justo, e isso daqui é errado. Não nos compete dizer isso. A mulher, sugerida pelo demônio, tentada pelo demônio: não, você pode comer do fruto. E ela achou que esse fruto era apropriado para abrir a inteligência. Só que ela entrou numa seara que não é dela. Só que ela usou um poder que é de Deus. Só que ela ultrapassou o limite que Deus colocou para a criatura. Você é criatura. E esse poder não vai ser dado nunca a você. E ela tentou ser Deus sem Deus. Contra Deus. Desobedecendo a Deus. Ao invés de abrir a inteligência, na verdade, ela descobriu foi outra coisa. Percebeu-se nua. Ou seja, privada da graça, da amizade com Deus. Reconheceu que foi desobediente. A tragédia entrou na aventura humana. Continue, por favor. Primeiro livro dos Reis, capítulo 3, versículos de 10 a 12. Lembram-se da oração de Salomão, que no começo do seu reinado pediu a Deus, podia pedir riqueza, podia pedir glória, podia pedir prestígio, enfim, poderio bélico, militar, mas pediu somente isto. O Senhor agradou-se dessa oração e disse a Salomão: pois que me fizeste esse pedido e não pediste nem longa vida, nem riqueza, nem a morte de teus inimigos, mas sim inteligência para praticar a justiça, vou satisfazer o teu desejo, dou-te um coração tão sábio e inteligente, como nunca houve outro igual antes de ti, e nem haverá depois de ti. Então foi um dom abundantemente concedido ao longo de toda a vida a Salomão. É um texto célebre, é uma promessa que Deus faz a Salomão, por ele ter pedido não outra coisa senão sabedoria e inteligência. Próximo texto. Agora do Novo Testamento, Colossenses 2, de 2 a 3. Tudo sofro para que os seus corações sejam reconfortados e que, estreitamente unidos pela caridade, sejam enriquecidos de uma plenitude de inteligência para... Aqui está a definição de inteligência. Esse texto define o que é inteligência, dom do Espírito Santo. Para conhecerem o mistério de Deus, isto é, Cristo, no qual estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Então, inteligência, dom do Espírito Santo, não é dada para conhecer coisas mundanas, humanas, ciências, conhecimentos daqui da terra, imanentes, mas o conhecimento do mistério de Deus. Essa é a definição do dom da inteligência. Próximo texto, 2 Timóteo 2,7. Entende bem o que eu quero dizer. O Senhor há de dar inteligência em tudo. Por favor, eu peço a todos os internautas que vão assistir esse vídeo, e esse vídeo vai ficar ad eterno na rede. Essa inteligência, repito, não tem nada a ver com a capacidade de assimilar, de memorizar conhecimentos humanos. É o conhecimento dos mistérios de Deus, das verdades reveladas por Deus em Cristo Jesus. Parece que terminou? Não. Isso daqui é assunto do nosso próximo encontro, quando vamos falar de outro dom, o dom da sabedoria. Terminamos então a nossa reflexão sobre o dom do entendimento ou dom da inteligência. No próximo sábado, com a graça de Deus,
estaremos aqui para refletir sobre o dom da sabedoria. Boa noite.